Vamos lá. Só um instante. Muito bem. Vamos lá, meus amigos. Crônicas de Além Túmulo é o nosso livro de hoje. Humberto de Campos, através do Chico. Ele traz para nós, né, separei aqui para nós mais duas crônicas, para que a gente possa ter aqui como roteiro para o nosso estudo de hoje. Só para lembrarmos, nós vimos aqui nos nossos estudos, no nosso estudo anterior, as crônicas número 5 e 6, Judas Iscariotes e aos que ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. Hoje nós vamos estudar o número 7, Suave Compensação, quando então Humberto de Campos começa trazendo para nós um conto muito interessante, que eu confesso a vocês que eu não conhecia, embora tivesse tido contato com temas semelhantes, né, na literatura, na televisão, atualmente, né? Ele fala para nós de George Wells, que foi um escritor da metade do século XIX até quase a metade do século XX. E ele escrevia aquelas fantasias, né, como, por exemplo, A Guerra dos Mundos, né, um livro, um conto de ficção muito interessante, trazendo para nós aquelas fantasias que, ao mesmo tempo que entretinha, provocava em nós aquela sensação de medo, de terror, né? Então, Humberto de Campos ele relata para nós aqui um trecho, ou traz para nós um resumo de uma dessas obras. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Só pegar aqui o nome do livro certinho. Ele traz para nós uma referência de um livro, bom dia, abraço, de um livro chamado A Terra dos Cegos. Né? Ela foi publicada em 1904. Então, para quem tiver interesse, tem ali alguns resumos, né, no YouTube, em textos também. Então, faz parte de um dos seus contos fantásticos. E ele diz assim para nós: foi Wells que, em uma de suas audaciosas fantasias, descreveu o vale escuro e triste, onde um punhado de homens havia perdido as faculdades visuais. Tudo para eles era a mesma noite uniforme, onde se arrastavam como sombras da vida. As gerações se haviam sucedido incessantemente. Os séculos passaram e aqueles seres apagaram da lembrança as tradições dos antepassados que lhes falavam do estranho poder dos olhos, os quais, em seus organismos, nada mais eram que duas conchas de treva. O mundo para eles estava circunscrito àquela prisão escura. Os trovões e o vozerio lamentoso dos ventos da tarde significavam, para a sua acuidade auditiva, as advertências das bruxas que povoavam o seu deserto. E o chiurear dos passarinhos, o suave consolo que lhes prodigalizavam os gênios carinhosos e alegres. Eis, porém, que um dia desce ao vale misterioso um homem que vê. Fala aos filhos da treva das grandes maravilhas do mundo, dos tesouros amontoados nos seus impérios, das faiscantes grinaldas de luz nos plenilúnios, do entusiasmo colorido das auroras da primavera, de tudo que as mãos dadivosas do Senhor puseram nas páginas imensas do livro da natureza, para encanto fugitivo dos homens. Em resposta, porém, ouve-se no calabouço de um clamor de gargalhadas e de apreensões. O homem da noite examina com as suas mãos o homem do dia e supõe descobrir a origem dos seus disparates, descrevendo coisas inverossímeis para ele, atribuindo aos seus olhos a causa da loucura, concluindo pela necessidade de se lhe arrancarem seus órgãos incômodos como excrescências daninhas.
Então, aqui uma fantasia bem interessante, né, que é apresentada. Bom dia, Chatonete. Uma ficção que é bem interessante. Uma série recente foi veiculada, né, foi oferecida para nós, que também falava sobre isso, né, algo aconteceu em que os homens ficaram cegos e a vida deles, então, girava em torno dessa cegueira. Então, eram ali a sua cultura, era ali a forma como eles viviam, as suas construções, claro que eles aprimoravam esse sentido, da audição, né, do tato, algumas habilidades foram aflorando, em substituição à perda da visão. Mas algumas pessoas tinham esse dom e elas eram então perseguidas, sejam tratadas como bruxas pelo fato de enxergarem, bruxas e bruxos, né? Pelo fato de enxergarem, seja para serem usados de uma forma estratégica no combate, nas guerras que se travavam entre aquelas aldeias. E ao mesmo tempo também nós tivemos José Saramago, escritor que escreveu para nós um ensaio sobre a cegueira, né, que inclusive foi filmado aqui no Brasil também, que é bem interessante. Surge uma epidemia onde as pessoas começam a perder a visão, e aí então elas começam a viver em função dos seus instintos, e instintos, nesse caso, se sobressaíam muito mais daqueles instintos primitivos. E uma outra pessoa tinha visão, e nesse caso também acabava depois sendo perseguida, né, porque ela tinha privilégios que os outros não tinham. Então, na verdade, o que Herbert George Wells traz para nós aqui é uma fantasia bem interessante que hoje a gente continua tentando imaginar como seria a humanidade vivendo uma situação como essa. Mas o mais curioso aqui para nós é que quando um homem que enxerga chega até esse vale onde os homens não veem mais, ele então é tratado exatamente, né, como um ser estranho e tratando inclusive como louco. E nessa loucura, eles acabam percebendo que a causa da sua loucura são exatamente os olhos. E para que ele seja curado, os olhos devem ser arrancados. Então esse é o enredo apresentado então por Wells nesse livro que eu trouxe para vocês, né? Que é A Terra dos Cegos. Bem interessante. Bom dia, dona Miriam. E aqui então ele continua. Essa fantasia é aplicável ao mundo terreno em se tratando das verdades novas. Eu sei disso porque também perambulei entre as furnas sombrias desse vale de treva misteriosa, onde se reúnem os que tiveram a infelicidade de perder os olhos da alma, desviando-se do progresso moral. Envergando a minha camisa pobre na penitenciária do mundo, eu gostei muito dessa expressão que ele usou, que o estar encarnado era ele usar a camisa pobre da penitenciária do mundo. Né? A gente se vê aqui todos, né? Uniformizados, né, com esse uniforme de penitenciária que todos usamos. Né? Envergando a minha camisa pobre na penitenciária do mundo, ri dos que me vinham contar as maravilhas deslumbrantes da pátria das almas, e readquirindo os meus olhos nos países da morte, onde não cheguei a encontrar as águas tenebrosas do Tártaro ou do Estige, venho hoje, como viajante incompreendido, falar aos que são objeto da ação inibitória de uma cegueira cruel. Não acredito na compreensão dos outros com respeito aos meus argumentos de agora. Um morto nada tem que fazer no mundo daqueles que se presumem os únicos sobreviventes do universo. E preferi, por isso, o retraimento, quando os jornais abriram as suas colunas aos debates em torno das minhas palavras póstumas. Recompensa justa ao meu péssimo gosto de voltar a essa prisão nevoenta da vida. Cheguei mesmo a ponderar que na passagem evangélica em que o Senhor não permitiu a caridosa atenção de Lázaro para com a súplica do rico, não foi com o objetivo de justiçá-los na balança do mérito e do demérito,
Ainda aí, nessa hora de surpresas da lei das compensações, não poderia o senhor fazer a apologia da indelicadeza. Nem o rico voltou das labaredas fumegantes da sua consciência culpada, nem o pobre do seu banquete de delícias, porque não valeria a pena transpor-se imensuráveis distâncias para dizer aos encarnados apenas aquilo que constitui para o seu entendimento uma verdade inacessível. Então até aqui, Dom Soldado, então até aqui Humberto de Campos faz um paralelo muito interessante com esse livro, Na Terra dos Cegos, mostrando, fazendo esse paralelo, trazendo a humanidade na sua cegueira com relação à realidade do mundo espiritual. E quando então nós vemos os espíritos se manifestando, eles acabam sendo desacreditados exatamente porque não existe nada além da morte do corpo físico. E ao mesmo tempo os médiuns, como interlocutores do mundo espiritual, da mesma forma também sendo tratados como loucos, e sendo perseguidos, acusados, caluniados, pelo fato de trazerem algo que foge da compreensão. Então a gente vê um paralelo muito inteligente trazido por Humberto de Campos, em que a gente pode se ver também dentro dessa cegueira. E no caso, para nós que temos a oportunidade de estudarmos a doutrina, nós vemos então pequenos flashes, pequenos clarões que vão surgindo na nossa visão, embora ainda uma visão bastante limitada, bastante ofuscada, em que a gente tem esse vislumbre de pequenas imagens que vão se formando para nós a respeito de uma realidade que se encontra diante dos nossos olhos. Então, o fato de nós não vermos essa realidade não significa que ela não exista. Então, há a necessidade de nós aprimorarmos esse pouco de visão que nós temos para compreender o mundo espiritual. Então, esse é a parte interessante em que a gente começa a ampliar a nossa visão além da matéria. Porque o que ele coloca para nós também aqui, algo valioso, é que muito mais do que nós vermos o mundo espiritual, é nós entendermos as consequências disso. O próprio Kardec, quando ele então começou a escrever, trazer para nós ali os seus livros, juntamente, claro, com os espíritos, ele procurava, ali logo no início, quando ele começou a fazer ali as suas experiências, para estudar o movimento das mesas, o movimento dos objetos, as batidas, a preocupação dele era entender a causa daquilo tudo. E essa causa é, muito bem, se a mesa não tem vida, se não existe nenhum mecanismo, se não existe nenhum embuste que movimente aquela mesa, é porque existe algo além da nossa compreensão. E aí então ele trouxe essa realidade do mundo espiritual. Mas mais do que isso, essa foi o grande tributo que Kardec nos deixa, não foi apenas ali satisfazer a nossa curiosidade sobre a causa do fenômeno, mas foi exatamente ali trazer para nós a profundidade das implicações filosóficas desse fenômeno. Ou seja, se aquelas inteligências extracorpóreas, como ele chamava, como foi mencionado lá no livro Obras Póstumas, se aquelas inteligências extracorpóreas existiam, quem eram elas? Então os espíritos se identificaram exatamente, somos espíritos, a alma dos homens. E aí então, muito bem, se esses espíritos então existem, quem são eles, de onde eles vieram, como eles vivem, a situação que eles estão vivendo naquele momento. Teve uma causa? Que causa foi essa? Uma causa feliz ou uma causa infeliz? Como nós podemos evitar ou como podemos seguir aquele caminho correto? Então nós vemos ali todo o desdobramento daquelas descobertas que ele então alcançou. Então Humberto de Campos, o que ele fala para nós aqui é exatamente isso, porque ele chegando no mundo espiritual e se manifestando, a primeira ideia que teve, a primeira situação que aconteceu, foi exatamente a rejeição dos seus escritos. Porque os seus pares, que eram homens da literatura, que eram pessoas muitas vezes céticas, não viam o mundo espiritual como sendo uma realidade. Se não era uma realidade, portanto, ele não existia. Então ele mesmo, quando encarnado,
acabou também tendo as suas dúvidas e depois, estando desencarnado, sofreu também essas mesmas dúvidas. E aí depois aqui ele traz para nós esse paralelo com essa passagem do Novo Testamento, quando ele coloca para nós, né, que aqui no final, nem o rico voltou das labaredas fumigantes da sua consciência culpada, e nem o pobre do seu banquete de delícias, porque não valeria a pena transpor-se imensuráveis distâncias para dizer aos encarnados apenas aquilo que constitui, para o seu entendimento, uma verdade inacessível. E essa verdade inacessível, pela limitação da nossa consciência, pela limitação das nossas crenças. Então, de nada adianta trazer as manifestações contundentes se nós estamos predispostos a recusá-la. E é bastante interessante porque nós vemos que, sendo o nosso planeta tomado por mais de 90% da população por pessoas que acreditam no mundo espiritual, ou seja, mais de 90% da população mundial tem uma religião, portanto ela é espiritualista. E ela constitui, essa população, ela constitui as suas instituições, suas escolas. Então nós temos as religiões que são estruturadas. E mesmo aqueles que não são vinculados a qualquer instituição, veem o mundo espiritual como uma realidade, acreditam em Deus, acreditam na vida depois da morte, só que cada um então traçando um caminho diferente a partir da sua cultura, do seu entendimento. Existe um documentário muito interessante que vem sendo produzido, né, que vem sendo veiculado no The History Channel, chamado A Procura de Deus. E o repórter, então, que é um repórter bastante simpático, por sinal, ele é aqui da América Latina, e ele, me esqueci o nome dele, Jorge, me esqueci o sobrenome dele, mas ele faz viagens pelo mundo todo, ele coloca ali 50 mil quilômetros, porque ele vai viajando de país em país, idas e vindas, e ele vai procurando ali os movimentos, grandes movimentos religiosos que estão acontecendo, ou que aconteceram em determinado momento, ali naturalmente antes da pandemia, pela forma como ele registra tudo aquilo. Então ele vai para o Irã, ele vai para o Paquistão, ele vai para a Índia, ele vai para a China, ele vem para as Américas, então ele procura sempre conhecer esses movimentos religiosos, e ele trata com muita simpatia, sem qualquer tipo de crítica, mas ele vê exatamente ali a forma apaixonada como as pessoas procuram Deus, através de suas crenças, através de suas tradições. E aí nós vemos então ali monumentos, rituais, sacrifícios, que é uma necessidade que o indivíduo tem, como os espíritos trouxeram para Kardec lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a ideia de Deus para nós é algo impresso na nossa consciência. Nós podemos até lutar contra essa impressão, mas ela se encontra presente, então é uma tendência natural do homem buscar Deus. E nessa busca é muito interessante que nós procuramos Deus, nós temos um entendimento sobre a vida no mundo espiritual, mas quando o espírito se manifesta, ele é rejeitado. Exatamente porque nós construímos uma ideia do mundo espiritual que ela não traz o elemento espírito ou a possibilidade da comunicação com esse elemento espírito como parte de suas crenças. Então, Humberto de Campos, como eu coloquei para vocês, ele viveu isso antes, quando encarnado, rejeitando a realidade do mundo espiritual, exatamente por ter ali a sua crença, embora uma crença muito mais protocolar do que uma crença sincera, né? Ou seja, ele vivia aquele protocolo social, onde todo mundo vai para a igreja, onde as famílias ali determinam a religião dos seus filhos e tudo mais, e ele segue esse protocolo. Mas ele não tinha o mundo espiritual como uma realidade. E aí, então, chegando do outro lado, ele pôde perceber como é difícil trazer essa ideia para os homens. Por isso, então, esse conto que ele traz de H.G. Wells para nós na Terra dos Cegos, ele mostra exatamente isso. E aquele que fala sobre o mundo espiritual, ele é rejeitado, exatamente porque
a vida dentro daquele ambiente de cegueira é algo que se encontra tão forte na vida das pessoas que elas não admitem algo que seja diferente daquilo. Né? Bom dia, Marion. Então vamos lá, avançando aqui para nós. Muito antes de Hermes Toth, né, o Toth aqui é aquele deus egípcio da sabedoria, né? Muito antes de Hermes Toth, os homens já se curvavam ante os mistérios endevassados da morte. Todos conhecem as suas realidades terríveis. Alexandre tinha um conhecimento de que sob o seu látego, né, sob o seu chicote, impiedoso, teria de apodrecer, apesar da opulência da sua glória, da pompa de suas pesquisas, de suas conquistas, tendo as suas cinzas nobres confundidas talvez com a poeira do último dos miseráveis. Mas se há essa vida onde predominam a justiça e o amor, com o divino característico da eternidade esplendorosa, os homens estão absortos no Létis, afogados na carne para chorar e esquecer. Esse Létis, ele é um dos rios que Dante Alighieri comenta na sua Divina Comédia, que quando as almas são mergulhadas nesse rio, elas perdem a memória. Por isso ele coloca para nós, né, que os homens são absortos no Létis, afogados na carne para chorar e esquecer. Ou seja, estarmos encarnados e tendo aqui as nossas lembranças apagadas, fazendo esse paralelo para nós. E aqui, então, nesse ambiente onde a nossa memória, onde a nossa visão ela é escurecida e a nossa memória é apagada, nós nos esquecemos desse mundo onde predomina a justiça e o amor. E nós, então, vivemos de acordo com os padrões do nosso mundo. Os vivos são os vivos. Os mortos são os mortos. Toda a lógica da ciência humana está nessas frases curtas. Quando, porém, me entregava aos solilóquios do meu espírito, né, ou seja, conversando com os botões dele, né, que nunca se considerou um vencido, ouvi a voz solene dos gênios que velam por nós, das regiões azuladas para onde se elevam todas as nossas aspirações como fios de rosa e de ouro. Então, ele recebeu como pensamento, né, dos espíritos sábios das esferas mais elevadas, disseram para ele: não desanimes, tu que vieste da luta insana na amargurada existência de provas. Leva aos teus irmãos que sofrem o lenitivo da tua mensagem. Dize-lhes da misericórdia de Deus e da suprema justiça que rege os destinos. Se na terra inúmeros espíritos se perdem nos desfiladeiros do orgulho e da impiedade, lembra o microcosmo em que viveste, onde os mais pesados tributos são pagos ao céu em súplicas e esperanças. Energias novas infiltraram-se no meu ser. Uma atração incoercível conduziu-me a Sebastianópolis. Aqui Sebastianópolis é o nome carinhoso do Rio de Janeiro, né? Que eu até ontem confundi os nomes, né? Rio de Janeiro de São Sebastião, se eu não me engano é o nome inicial do Rio de Janeiro. Então ele chama aqui de Sebastianópolis, carinhosamente, né? Ou é São Sebastião do Rio de Janeiro? Cariocas, por favor, me ajudem aí. Então, uma atração incoercível conduziu-me a Sebastianópolis, que faiscava. As luzes do dia arrancavam das suas praias uma paisagem fulgurante. E gritei a todos do alto do meu deslumbramento: não me veem? Eu estou vivendo sem a tutela de espíritos malignos. Quase já não sou mais o homem carrancudo e triste, fechado na sua amargura de sofredor. É verdade que não poderei comparecer às reuniões de espiritismo, como às sessões das quintas-feiras na academia, mas a morte não aniquilou a minha vida. Penso, luto e sofro como dantes, crendo, porém, na eternidade luminosa. Ninguém, no entanto, me ouvia. Não pude fazer-me sentir nas avenidas ruidosas,
regurgitando de transeundes, parecendo-me, sob a influência das minhas impressões físicas, que estava prestes a ser esmagado pelos automóveis de luxo. Na minha desilusão, porém, ouço uma voz humilde e saltitante. Olhem as mensagens de além-túmulo, mensagens de Humberto de Campos. Era a figura miúda do vendedor de jornais. Mãos generosas estendiam-lhe os seus níqueis em troca da minha lembrança. O seu mercado nesse dia foi certamente farto de compensações, porque um sorriso triunfante lhe aflorava nos lábios, enfeitando-lhe o corpo magrinho. Bastou a tua alegria, ó menino amargurado dos morros, que é o triste ornamento da cidade maravilhosa, para que eu me sentisse compensado de muitas labutas, porque se os meus companheiros não me compreenderam no patrimônio rico da sua intelectualidade, tu tiveste nesse dia, em memória do meu humilde nome, um pouco de alegria, de conforto e de pão. Então aqui Humberto de Campos assina essa carta para nós, e ela foi psicografada no dia 31 de julho de 1935. Então, inicialmente, né, deixa eu só ver aqui, inicialmente nós tivemos então um paralelo que ele traz para nós a respeito, né, um paralelo a respeito da cegueira, né, fazendo esse paralelo com a realidade que se vive no mundo espiritual e a realidade limitada que nós vivemos aqui hoje, né? Então, por isso, fica aí para nós, então, mais essa crônica para ilustrar aqui a nossa visão a respeito do mundo espiritual. E a gente já viu, inclusive, outros relatos, né, outros tipos de comunicação em que os espíritos mostram a grande frustração que sentem, né, ao se aproximarem daqueles que são os entes queridos, daqueles que são amigos, e depois de se comunicarem, eles acabam sendo rejeitados exatamente por uma questão de crença, né? Então esse é um dos grandes obstáculos que se vive no mundo espiritual. E naturalmente acaba sendo também uma consequência natural, porque muitas vezes o indivíduo viveu também essa mesma descrença, ele era um dos descrentes. E aí então, chegando no mundo espiritual, ele sente exatamente o lado diferente daquilo que ele vivia quando encarnado, né? Então agora ele vê o outro lado como funciona. Muito bem, então, a suave compensação é esse item número 7, essa crônica número 7. André colocou, né, muito interessante o paralelo que ele fez com os cegos. É como me sinto, né? Cega que vê sem saber, né? E cega que crê sem saber, né? Pois é, o que a gente vê, né, André, é que o estudo, a compreensão da doutrina espírita, ela certamente desperta em nós, né, um desejo muito grande de ver o mundo espiritual dentro dessa realidade. A gente quer acreditar que o mundo espiritual seja dessa forma. Porque já que nós não temos esse contato direto com o plano espiritual, a gente fica imaginando através das leituras, né? Tanto é assim, que quando a gente faz uma leitura de obras de André Luiz, por exemplo, o nosso entendimento sobre o mundo espiritual é exatamente aquilo que ele relatou. E se um outro espírito traz uma visão diferenciada, isso gera em nós uma certa dúvida. Então, certamente, André Luiz ele foi aquele espírito que iniciou esse desbravamento do mundo espiritual, trazendo as suas próprias experiências. Esse foi o primeiro passo. Mas como nós ainda tínhamos estávamos muito distantes de ver o mundo espiritual na sua realidade, a gente acabou aceitando André Luiz como sendo a única referência do mundo espiritual. Tanto é assim que a gente vê, né, que todo mundo que desencarna, a primeira ideia que a gente tem é que você vai para nosso lar. Você vai encontrar um japonês, você vai encontrar um tailandês, ele vai desencarnar e para onde ele vai? Vai para nosso lar. Porque é a única referência que nós temos. Bom dia, professor. É a única referência que nós temos. E o único espírito que relata o mundo espiritual. Só que nós sabemos, agora estudando a doutrina espírita,
que André Luiz ele trouxe para nós essa referência do mundo espiritual para falar da experiência de um espírito como outro qualquer, mas cada espírito vivendo as suas próprias experiências. Por isso, então, ele teve contato com espíritos superiores, ele teve contato com espíritos inferiores, ele teve experiências ali, né, voltadas especificamente para a sua área de atuação, né, que a gente lembra, né, ele era um espírito que trabalhava nessa parte de assistência, meio que dando continuidade à sua experiência como médico. Então a gente viu ali as suas expedições, viu ali as suas tarefas de auxílio e tudo mais. E a ideia que a gente tem é que o mundo espiritual se resume nisso. Então teve um lado bom, porque despertou em nós essa visão do mundo espiritual dentro da sua dinâmica, mas teve um lado ruim, porque nós nos paralisamos acreditando que o mundo espiritual se resume naquela experiência dele. E nós temos recebido, né, que inclusive, junto aos amigos aqui que nos acompanham, os tantos e tantos depoimentos das mais variadas situações e experiências que eles estão vivendo, para mostrar exatamente essa grande diversidade. Claro que nós temos outros espíritos que também trazem ali as suas experiências, mas é importante a gente perceber que nós estamos, então, se considerarmos André Luiz como o único porta-voz do mundo espiritual, é como se nós estivéssemos dentro de uma caixa fechada e tivesse ali um pequeno furinho feito com uma agulha e nós olhássemos lá para fora apenas através desse furinho. E a única coisa que aparece no nosso campo de visão é aquilo que esse furo permite. Então, quando nós estudamos o mundo espiritual a partir de uma única experiência de um espírito, nós vemos o mundo espiritual apenas a partir daquilo que ele vivenciou. Então, houve o passo inicial, que foi trazer para nós essa visão mais dinâmica da espiritualidade. Mas, da nossa parte, há a necessidade de nós ampliarmos o nosso entendimento e perceber que existe uma diversidade no mundo espiritual que nós sequer imaginamos. Espíritos que sofrem, espíritos que são felizes, espíritos que trabalham, espíritos que estudam, espíritos que viajam. Ou seja, nós vimos, né, no próprio livro Cartas de uma Morta, a perspectiva do mundo espiritual a partir de um outro espírito. Quando nós lemos Manuel Filomeno de Miranda, nós temos outro espírito. Então a gente vai vendo assim, cada um trazendo a sua experiência, e o quebra-cabeça vai se montando. Só que no nosso quebra-cabeça nós temos ali meia dúzia de peças, num quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Então essa visão nossa também. Nós começamos a ter aqueles vislumbres, né? A nossa visão, apesar da nossa cegueira, começa então, como eu coloquei para vocês, a aparecer aqueles pequenos flashes, mas a gente começa então, nesse pouco que nós enxergamos, é importante que nós tenhamos o entendimento que existe muito mais além disso, e nós precisamos estudar cada vez mais. Então, mais uma vez, o mundo espiritual não se resume às experiências de André Luiz. E as estruturas do mundo espiritual não se resumem em colônias, por exemplo, como o nosso lar. E até mesmo aqui nos nossos trabalhos nós temos tido o depoimento dos espíritos falando sobre a colônia que eles trabalham, como funciona essa parte de estudos, as suas tarefas, as suas competências e responsabilidades. E aí então a nossa visão vai melhorando cada vez mais. É aquele colírio mágico que a gente vai pingando diariamente, e cada gotinha vai fazendo o seu efeito. Ainda temos temos litros e litros ainda a serem pingados nos nossos olhos, né? Mas estamos num bom caminho, já é um começo. E de fato, né, Dilma? Não apenas míopes. Eu colocaria que nós temos uma ingrata catarata ainda na nossa visão, impedindo que a gente tenha uma percepção melhor. André colocou, nos traz uma imagem mais coerente e suave, diferentemente de outros, que só escrevem sobre trevas, dragões e bichos, que só colocam terror em nosso íntimo. Né? Pois é, o que André Luiz teve foi exatamente mostrar para nós uma realidade diferente, ou seja, estamos vivos, existimos e estamos trabalhando e evoluindo. E ele fez um trabalho, porque conforme ele perambulava pelo mundo espiritual, digamos assim, através das suas tarefas, dos seus trabalhos, nós fomos conhecendo aspectos diferentes. Visão do plano espiritual, visão do plano material, com o qual ele se fazia, com o qual ele interagia,
através do trabalho que ele realizava, as instituições. Então, mas é muito pouco ainda o que nós temos para aprender e para compreender. Mas, embora nós não conheçamos o mundo espiritual na sua totalidade, e é óbvio que nós estamos absurdamente distantes disso. Pois não, Dudu? Nós estamos absurdamente distantes disso, mas a motivação que nós temos para continuarmos estudando cada vez mais, para abrirmos a nossa visão, já é para nós uma grande conquista. De percebermos que nós não estamos estagnados, de percebermos que nós temos ainda tanto e tanto para aprender e nós estamos em busca desse aprendizado. Isso é o mais importante. O Brás colocou no Pinga Fogo, me lembro do que questionaram Emmanuel. Ele afirmou que Marte é habitado e que logo o homem da Terra chegará lá, e se não ver habitante nenhum, a resposta foi: nada de se admirar, você vive entre uma população imensa sem nos ver. Pois é, Brás, é o que eu sempre falo. Né? Muitas vezes as pessoas ficam questionando a respeito do mundo espiritual, né? Ou mesmo habitação em outros planetas, como Júpiter e Saturno, que nós já estudamos, e ficam questionando se existe ou não, espíritas discutindo tudo isso, se existe ou não existe. Na verdade, nós não conseguimos ver os espíritos que estão do nosso lado. Vamos lá, então. Muito obrigado, desde já, pela valiosa contribuição presente aqui conosco. Diz assim para nós: sou um pequeno ser espiritual que deixei o caminho das mensagens involuntárias que mostravam, através do que eu escrevi e falava, do que via. Era a forma mais estranha de levar a quem precisava ouvir de mim um momento sofrido, mais confortante para aquelas pessoas, as famílias que, aglomeradas dentro daquele salão, experimentavam o desassossego, a angústia, a emoção de ali estar, sendo lida uma verdade daquele que, através de mim, escutava daquela mesa, com muitos papéis e aqueles lápis espalhados à minha frente. Eu pegava por vezes, para que a cada recado passado, eu trocasse de escrita no lápis novo que aquela senhora ponteava e me dava quando precisava ter. A minha mediunidade era um grão pequeno que eu me sentia naquele momento, em que tudo, passado, tranquilizava a muitos e a mim também, como um ser humano que eu era antes de estar aqui na vida espiritual, mostrando que o progresso de ser uma pessoa com características mediúnicas não mudou em nada o que eu era no orbe da Terra, com o orbe daqui onde estou nesse momento, escrevendo através de outro médium lembranças difíceis, mas que onerosas, sobrecarregadas de muitas tensões que eu vivia tendo, as passagens que por vezes era feliz, mas que por vezes a dor de quem se mostrava ainda triste por ver seus familiares ainda em sofrimento. A sala sempre cheia, sempre carregada de boas vibrações, tornara o ambiente para o médium bem aplicado para a conformação de textos e mensagens que, por vezes enormes, contavam histórias passadas, com nomes, apelidos, que mostravam daquela forma quem realmente precisava escutar de seu ente o que eles precisavam ouvir. O tempo era tranquilo para mim, enquanto trabalhador, desde a mocidade, que enchia de alegria o meu coração ao ver tantos jovens unidos numa só grandeza de luz, estudando e aplicando de forma reta os ensinamentos daqueles que traziam a nós tanta coisa que não sabíamos. Saudade daquela época da nossa evangelização e da nossa mocidade. Fui um senhor que adorava ler tudo sobre o Espiritismo. Fui um agregador da melhor fase de onde esteve, que foi poder falar aos nossos irmãos daquela terça-feira sobre algo que eu estudei para passar aos que chegavam para ouvir o palestrante. Como foi bom a minha passagem naquela casa. E hoje aqui, desse salão, eu escuto estudos primorosos sobre muito que precisava saber, e agora, com vocês, aprendo mais um pouco daqui, de casa. Fico feliz nesse momento, agradecido por poder, através de uma mediunidade psicográfica, trazer um pouquinho do que eu, como tal, fazia, isso dentro daquele salão
cheio onde muitos de lá saíam felizes, chorosos e confortados. Isso era muito bom nesse trabalho, que para mim era o símbolo do amor ao próximo. Obrigado a todos. Minha casa, Caminho, Verdade e Luz, na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu querido amigo, pelo depoimento, muito bacana de vermos, né, a visão do encarnado e a visão do desencarnado, né? Porque vai exatamente ao encontro daquilo que Humberto de Campos traz para nós, né? Ele, como encarnado, tinha uma visão, e depois como desencarnado. E aqui nós vemos um espírito encarnado e um espírita desencarnado, vendo ali os dois lados, né, desse belíssimo trabalho. Né? Então, muito obrigado pela descrição de todo esse processo, de ver o aprendizado, de ver ali as emoções fluindo, né, a partir da tarefa que é desempenhada, e agora permitindo que nós também sejamos beneficiados e saiamos felizes também com essa presença, com esse carinho que chega até nós. Né? Muito obrigado mesmo. Então, esse nosso estudo, então, meus amigos, vimos aqui a suave compensação, né, Humberto de Campos agora, dessa suave, lembrando que ele foca no final da sua mensagem, apesar da rejeição dos intelectuais, ele vê ali a beleza, né, que é o sorriso daquele vendedor do morro, né, como ele coloca, por receber, né, por ter ali, né, um bom dia de trabalho, sendo recompensado pela venda daqueles jornais, anunciando exatamente as mensagens de Humberto de Campos já morto. Né? Então, essa suave compensação que ele teve. O grande trabalho, a grande dificuldade de trazer aos cegos do mundo a visão do mundo espiritual. Nosso próximo item, o número 8, diz aqui para nós, número 8, do além-túmulo. Dizem que os fantasmas dos mortos têm preferência pelas sombras da noite, para trazerem aos vivos um reflexo esbatido do mistério em que se lhe fecham os olhos. Em todos os lugares conhece-se a história das almas aflitas que, agrilhoadas ao mundo pelo pensamento obsidiante, acerca dos que ficaram para trás, regressam dos orbes endevassados, onde quase todas as religiões colocaram o céu e o inferno. Eu não venho, nessa hora que apavora, copiando as deliberações das damas brancas, que surgem nas casas solarengas como abastesmas de luz, de luar e de neblina, contrastando com a pesada escuridão da meia-noite. Então aqui, né, para a gente traduzir, ele fala que não vem, né, como aquela mulher de branco, né, como muitos países, inclusive, né, começou até na França, que fala, né, sobre aquele espectro branco assombrando ali locais, né? Então aquela noiva que morreu, né, a mulher, como é que chamava aqui, aqui no Brasil a gente teve, né, aquela lenda urbana que falava da mulher do banheiro, né? Vocês devem se lembrar disso, né? Estava sempre ali assombrando as escolas. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje isso, que até a diretora da escola teve que intervir, porque a gente tinha medo de entrar no banheiro da escola. Mas vamos lá, Humberto de Campos, então, ele não vem nessa hora da meia-noite trazendo exatamente ali essa mesma impressão. Pelo contrário, né? É até muito cedo para que um morto apareça, contrariando as opiniões gerais. Ainda há réstias de sol, evadindo-se entre os arvoredos, como as rolas morenas e ariscas fugindo à noite cheia de sombras. Há uma grandiosa palidez na paisagem que se aquieta como ovelha mansa para ouvir a voz carinhosa do pastor. Vem aos olhos do meu pensamento aquele quadro de há 2000 anos, quando o Cristo pregou no Sermão da Montanha, especificando as bem-aventuranças celestes. Devia ser assim o crepúsculo. A mesma paz evangélica, os mesmos perfumes entornando-se da taça imensa do céu, a mesma esperança florindo no coração atormentado dos homens, beduínos extenuados desses desertos. Um alvoroço suave de recordações me conduz ao passado.
É debalde, porém, é inútil, porém, essa tentativa de confinarmos a Palestina nas montanhas do sertão brasileiro. Se é verdade que os espíritos sempre falaram sobre os pontos alcantilados da Terra, como no Sinai ou no Tabor, nós não somos o Divino Mestre. Há quem afirme que nós, os desencarnados, somos precursores, como João Batista. Mas ainda não encontrei viva alma nessa situação especialíssima. Como os que hoje andam aí atribulados com o progresso, estamos longe da época messiânica em que os homens puros, para viverem sob a guarda de Deus, nada mais precisavam que um cântaro de mel. Mas não venho hoje para tecer considerações dentro da mística religiosa. Venho falar a quantos estranham as minhas palavras depois da morte, admirando-se de que eu não apareça clamando perdão e misericórdia, penitenciando-me dos mais nefandos pecados. Bom, ele traz aqui então para a gente poder alinhar aqui o nosso raciocínio. Primeiro ele fala para nós aqui, né, que ele não veio como esses fantasmas, né, naquele horário, na hora que apavora, como ele coloca aqui entre aspas, aparecendo como uma dama branca. Pelo contrário, ele aparece aqui dizendo para nós que ele é até muito cedo para um morto, porque o sol ainda estava se pondo. Ou seja, né, a psicografia aconteceu no fim da tarde, não foi à meia-noite, numa sexta-feira, por exemplo, naquele dia e naquela hora mágica para os espíritos. Né? Se você quer evocar um espírito, uma assombração, à meia-noite, numa sexta-feira, 13, esse espírito vai aparecer. E, na verdade, ele estava aparecendo no fim da tarde aqui, completamente diferente. E foi exatamente com esse cenário do pôr do sol psicografando que ele teve aqui a lembrança, né, daquela Palestina, onde por lá Jesus caminhava, trazendo para nós todo aquele cenário poético, né, que ele coloca. Mas, ao mesmo tempo, ele também disse que não veio trazer essas considerações. Mas ele veio falar para as pessoas que estranham as palavras dele. Porque a ideia que se tem do mundo espiritual, para aqueles espíritos que aparecem, é sempre aquela imagem de uma alma penada. O que é alma penada? Né? Vocês se lembram? Quem acompanhou o nosso estudo do Livro dos Médiuns, que antes de começarmos o